A tarde de 5 de dezembro de 1945 parecia comum demais para entrar na história. O céu sobre Fort Lauderdale estava limpo, com apenas algumas nuvens esparsas flutuando preguiçosamente, e a temperatura agradável de 18 graus criava condições perfeitas para voar. Na base aeronaval, 13 jovens cadetes ajustavam seus capacetes e conferiam equipamentos com aquela mistura de ansiedade e empolgação que precede algo importante. Aquele seria o penúltimo treinamento antes da formatura. Um marco que eles esperavam há meses. 5 bombardeiros torpedeiros TBM Avenger estavam alinhados na pista. Máquinas robustas e confiáveis que já tinham provado seu valor na Segunda Guerra Mundial, encerrada apenas 3 meses antes. Cada aeronave carregava 3 homens, exceto uma que levava apenas 2, um operador de rádio e um artilheiro, exatamente como seria numa missão real de combate. O comandante da operação era Charles Carroll Taylor, um tenente experiente com mais de 2.500 horas de voo no currículo e uma recente turnê de combate no Pacífico. Taylor não era apenas um instrutor qualificado, era alguém em quem se podia confiar para garantir que aqueles jovens voltassem para casa. A missão planejada era simples ao ponto de parecer rotineira: decolar, voar 241 quilômetros para leste até um conjunto de rochas próximas à ilha de Bimini, nas Bahamas, simular um ataque com torpedos, seguir 64 quilômetros para o norte e retornar à base. Todo o exercício deveria durar cerca de 2 horas e 40 minutos. Os motores dos Avengers rugiam enquanto as hélices cortavam o ar da Flórida. E às 14h10, os 5 aviões deixaram o solo, subindo em formação perfeita contra o céu azul. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aqueles 14 homens estavam prestes a desaparecer completamente, iniciando um dos mistérios mais intrigantes e debatidos da história da aviação. Os rádios funcionavam perfeitamente. O combustível era suficiente para 4 horas de voo. A visibilidade estava excelente, e Taylor conhecia aquele tipo de aeronave como a palma da sua mão. Tudo estava alinhado para um treinamento tranquilo e bem-sucedido. Mas o Oceano Atlântico estava prestes a revelar que, às vezes, nem a experiência, nem a preparação, nem a tecnologia são suficientes quando algo inexplicável decide se manifestar nas águas profundas entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas. Durante os primeiros 90 minutos, o voo 19 seguiu exatamente como planejado, e a base em Fort Lauderdale registrava apenas silêncio no rádio, o que significava que tudo corria bem. Os aviões alcançaram o ponto de treinamento, completaram os exercícios de bombardeio simulado sobre as águas rasas próximas às Bahamas e iniciaram o trajeto de retorno. Foi então, pouco antes das 15h45, que uma voz cortou o silêncio nas frequências de rádio. O tenente Robert Cox, um instrutor de voo sênior que pilotava outra aeronave na região, mas não fazia parte da operação, captou uma transmissão preocupante. "Eu não sei onde estamos", dizia a voz de Taylor, com uma tensão perceptível atravessando as palavras. "Devemos ter nos perdido depois daquela última curva." Cox tentou imediatamente ajudar, estabelecendo contato direto com o comandante do voo 19. E o que ouviu foi ainda mais alarmante. Taylor informou que as bússolas tinham parado de funcionar. Numa época em que não existia GPS ou sistemas de navegação por satélite, os pilotos dependiam completamente das bússolas magnéticas, do relógio e de pontos de referência visual para saber onde estavam. Taylor estava voando sobre um vasto oceano sem instrumentos de navegação confiáveis, sem referências visuais familiares e aparentemente sem certeza sobre sua posição real. Cox, experiente e calmo, sugeriu que Taylor voasse para o norte, mantendo o sol poente à esquerda, o que deveria trazê-los de volta à costa da Flórida. Mas algo estava muito errado com a percepção de Taylor sobre sua localização. Ele parecia acreditar que estavam sobre os Florida Keys, o arquipélago que se estende ao sul da península, quando, na verdade, estavam provavelmente ao norte das Bahamas. As transmissões de rádio começaram a ficar mais fracas, mais distantes, como se os aviões estivessem se afastando cada vez mais da costa, ao invés de se aproximarem. Os operadores na base conseguiam ouvir fragmentos de conversas entre os pilotos, e em alguns momentos
captavam a voz de Taylor dando instruções à sua formação, mas a estática interferia cada vez mais. Às 18h04, aconteceu o último contato registrado do voo 19. Taylor ainda tentava determinar sua posição, e a base conseguiu fazer uma triangulação aproximada pelos sinais de rádio. Os aviões estavam a nordeste das Bahamas, ironicamente, não muito longe da costa da Flórida. Mas naquele ponto crítico, com o combustível diminuindo rapidamente e a noite caindo sobre o Atlântico, o voo 19 já não conseguia mais receber instruções da base. E então, apenas silêncio. A urgência da situação desencadeou uma resposta imediata e dramática. Um hidroavião Martin PBM Mariner, uma aeronave robusta projetada especialmente para missões de busca e resgate sobre o oceano, foi rapidamente preparado e decolou da base aérea naval de Banana River com 13 homens a bordo. A tripulação tinha instruções claras: voar até a última posição conhecida do voo 19 e procurar qualquer sinal dos 5 bombardeiros desaparecidos. O PBM Mariner era considerado uma das melhores aeronaves de resgate disponíveis, equipado com capacidade de pousar na água e com autonomia de voo suficiente para cobrir grandes distâncias sobre o oceano. Os homens a bordo eram profissionais treinados, acostumados com operações de emergência, e carregavam equipamentos de salvamento caso encontrassem sobreviventes nas águas. Mas aproximadamente 23 minutos após a decolagem, algo terrível aconteceu. Um navio mercante que navegava na área reportou ter visto uma explosão no céu, seguida de chamas intensas descendo em direção ao oceano. O PBM Mariner simplesmente desapareceu dos radares, e todas as tentativas de estabelecer contato resultaram apenas em silêncio. Agora, não eram mais 14 homens desaparecidos, mas 27. 6 aeronaves tinham sumido nas águas do Atlântico naquela tarde amaldiçoada de dezembro. A Marinha dos Estados Unidos lançou então uma das maiores operações de busca da história. 248 aviões foram mobilizados, decolando de diversas bases ao longo da costa. 18 navios cortaram as águas em formações coordenadas, vasculhando metodicamente cada quilômetro quadrado de oceano. A operação cobriu mais de 520 mil quilômetros quadrados, uma área impossível de imaginar, que se estendia do Golfo do México até o Atlântico aberto. Aviões voaram em baixa altitude sobre toda a costa da Flórida, procurando destroços que pudessem ter sido arrastados pelas correntes. Mergulhadores exploraram áreas mais rasas. Barcos de pesca foram interrogados. Residentes costeiros foram questionados sobre possíveis avistamentos. A busca continuou por 3 dias intensos, com centenas de homens dedicando cada minuto de luz solar à procura de qualquer vestígio, qualquer pista, qualquer evidência do que tinha acontecido com aqueles aviões e seus tripulantes. Mas o oceano se recusava a entregar seus segredos. Nenhum pedaço de fuselagem foi encontrado. Nenhum colete salva-vidas emergiu das ondas. Nenhum corpo foi recuperado. Era como se 6 aviões e 27 homens tivessem sido apagados da existência, evaporados no ar salgado do Atlântico, sem deixar absolutamente nada para trás. Os investigadores da Marinha se debruçaram sobre cada detalhe disponível, analisando as transcrições das comunicações de rádio, estudando as condições climáticas daquele dia, interrogando todos que tiveram algum contato com o voo 19. O relatório inicial concluiu que Taylor tinha cometido um erro de navegação crítico. Confundiu pequenas ilhas ao largo da costa com os Florida Keys e, ao acreditar estar ao sul quando na verdade estava ao norte, liderou sua formação para o leste, direto para o Oceano Aberto, cada vez mais distante da salvação que representava a costa da Flórida. Quando o combustível acabou, provavelmente já estavam centenas de quilômetros mar adentro, sobre águas profundas onde as ondas tornariam impossível qualquer tentativa de pouso de emergência. Mas a família de Taylor protestou veementemente contra essa conclusão, argumentando que culpar o tenente pela morte de 14 homens sem evidências físicas era injusto. A Marinha, reconhecendo a impossibilidade de determinar com absoluta certeza o que aconteceu sem destroços para examinar, alterou o relatório para uma conclusão mais ambígua: causa desconhecida.
Quanto ao PBM Mariner, acredita-se que sofreu uma explosão em pleno voo, possivelmente devido a vapores de combustível, um problema conhecido desse modelo de aeronave que era apelidado de tanque de gasolina voador pela tripulação. A história poderia ter ficado arquivada como mais uma tragédia da aviação militar, mas 5 anos depois, em 1950, uma reportagem da Associated Press reacendeu o interesse público ao sugerir, incorretamente, que o voo 19 havia desaparecido sem qualquer comunicação por rádio, criando um ar de mistério supernatural. O golpe definitivo veio em 1964, quando o escritor Vincent Gaddis publicou um artigo intitulado O Mortal Triângulo das Bermudas, que transformou aquela região do Atlântico em sinônimo de desaparecimentos inexplicáveis. A área entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas passou a ser associada a teorias sobre vórtices temporais, campos magnéticos anômalos, abdução alienígena, emanações de gás metano do fundo do oceano e até tecnologia da perdida Atlântida. O voo 19 tornou-se o caso emblemático, citado repetidamente em livros, documentários e filmes como prova de que algo misterioso acontece naquelas águas. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos hoje insiste que não há nada de especial no Triângulo das Bermudas. Tempestades tropicais súbitas, correntes oceânicas imprevisíveis, a corrente do Golfo com seus padrões complexos e o intenso tráfego marítimo explicam estatisticamente os acidentes na região. As explicações científicas raramente competem bem com mistérios não resolvidos. Até hoje, quase 80 anos depois, os destroços do voo 19 nunca foram definitivamente localizados, e 27 homens permanecem perdidos em algum lugar nas profundezas do Atlântico, guardados por um silêncio que nenhuma tecnologia moderna conseguiu quebrar.